vídeo a gente falou que a gente ia fazer os vídeos em inglês. Então a gente mentiu. Pegadinha malandro. Então, pode até ser que a gente faça algum vídeo em inglês. Agora tem legenda, gente. A vida é mais fácil. Na verdade não é fácil pra mim, porque eu edito, eu demoro muito tempo fazendo a legenda, porque a legenda é a coisa mais difícil e chata da edição. Mas enfim, os vídeos, a maioria dos vídeos vão ser em português mesmo, e perdão aí pelo vacilo. Oi! Hello, babes! Como vocês estão? Esse é o nosso quinto vídeo. Esse é o nosso quinto vídeo. Hoje o assunto é... tipo de pessoas da escola. Estudante, professor. Geral. De gente na escola. Primeiro é o Deus do Whats. Quem é o Deus do Whats? É aquele garoto que tá na sua sala de aula. Você conhece ele te conhece, ele acha o seu WhatsApp por um grupo, por um amigo, tanto faz. Da escola, da aula. E ele começa a falar no WhatsApp com você, começa a flertar, e vocês começam a conversar bastante, mas você fica naquele meloso. Mas o Deus do WhatsApp não te conhece pessoalmente, digamos assim. Vocês não passam um dia sem conversar pelo menos 5 horas seguidas, mas na escola, um senta nesse cantinho da sala aqui, outro senta nesse cantinho da sala aqui, e vocês se disserem oi um pro outro é sorte. Foda. Todo mundo tem um desse. Todo Pode não mundo ser tem. com você, mas sua amiga tem um desse. Comecei a tomar ódio de WhatsApp. Pessoas, quando eu tô no intercâmbio, falam: ai, você me esqueceu, você não lembra mais de mim. Porque deuses do WhatsApp me deixaram com raiva e agora é karma e eu não uso mais. Próximo é o professor Pedober. Professor Pedober é aquele professor, ele não só conversa com as alunas, ele fica de nhenhenhé com todas as alunas. Fica dando aquelas encostadinhas assim. É o próximo de quer virar amiguinha. A festinha de escola vira e já fica mais próximo. Você é um professor Pedober e tá assistindo, a gente entende, cara. A gente saca capta a ideia. Já tive um professor Pedober. Pior é que as meninas davam mole pro cara. Esse é o outro nível. Fora que as meninas dão mole pro cara. E fode, né? Você junta o professor Pedober com as aluninhas que dão mole pro cara e junta e faz o quê? Próximo, Vitória. Pera, me dá um segundo aqui, corta isso aqui, tá? Que eu vou colocar meu celular pra não... Tá, ok. Próximo são as drag queens da escola. Você está se perguntando quem são as drag queens da escola? Ou você já entendeu? São aquelas minas que não são nem 8 da manhã e já chegaram com uma segunda cara na escola. De duas uma, ou ela tá bem maquiada, parecendo que tá pra uma festa de 15 anos, tá parecendo que vai fazer uma sessão fotográfica, ou... Tá cagada pra caralho. Aquela sombra que tem mais glitter, brilha mais do que o sol. Daí o sol bate, faz assim no teu olho. Quem é o próximo? Vitória, explique pra gente quem é o moleque Red Bull, que esse é o nosso próximo integrante da escola. Moleque Red Bull. Pode ser um moleque, pode ser uma garota. Toda sala tem. É aquele moleque que, se ele tem uma oportunidade de falar alguma coisa, ele vai falar. Se ele tem a oportunidade de fazer alguma piada, ele vai fazer. Ele tá cagando se tem alguém falando, se o professor tá falando, o que tá acontecendo. Se ele pensar em alguma coisa, ele vai falar. É véspera de prova, o professor tá naquela tensão, os alunos estão naquela tensão, e ele solta lá do fundo da sala aquele comentário escroto que só ele e os outros dois amiguinhos do fundão estão achando graça e atrapalhando a aula inteira, deixa todo mundo com raiva, mais estressado ainda do que já tá. Não seja um moleque Red Bull, para de chamar Red Bull que te deixa muito estressado. Não seja um moleque Red Bull. Esse não é você tá feliz assim, pode continuar. Não. Você tá feliz assim, foda-se, para. Entendeu? Porque não é legal. Você é engraçado? Você é engraçado. Todo mundo sempre ri das piadas que ele faz, mesmo você não querendo. Porque o moleque é engraçado. O que você vai fazer? Mesmo que você odeie ele, você vai rir. E daí ele vai achar que tá tudo certo. Mas assim, tem certas horas que é pra você calar a boca. Se você é um moleque Red Bull, Cara, sai de sala. Eu tava com tanta gente na cabeça falando isso. Eu também. Deu um alívio. Nossa! Próxima pessoa. O moleque soneca. Palavras que descrevem o moleque soneca.
fundo da sala, encostado na parede, cabeça pra cima ou cabeça nos braços, encapuzado, tentando esconder que não tá dormindo, que não dá certo, porque dá pra ver, tá na cara, principalmente quando você começa a roncar. E você é muito ruim nisso, né, cara? Se você é um moleque soneca, pelo menos faz aquele truquezinho. Tá encostado assim, funciona melhor com menina, né? Mas sabe o que você faz? Deixa seu cabelo crescer, fica assim, fica mais ou menos com a cara no cabelo e sempre mantenha a sua caneta em mãos. Sempre. Se o professor te chamar a atenção, você vai falar assim, professor, tava anotando aqui. Ah, um negócio assim, moleque Red Bull, ideia. Se quiser ser mais assim, igual o moleque soneca, igual o soneca, é mais legal. Porque o soneca a gente gosta, que ele fica no canto dele, entendeu? Nem não tá atrapalhando ninguém. O moleque só tá lá, deixa ele. Você é um problema, entendeu, moleque? Tipo, você ninguém gosta. Então, se você for mais igual o moleque soneca, vai ser mais legal. Tá, o próximo. Desnecessário. O próximo é a menina do Facebook. A menina Facebook. A menina... A menina do Facebook é aquela. Todo mundo sabe quem ela é. Todo mundo fala com ela. Todo mundo usa ela, mas ninguém gosta dela de verdade. Todo mundo conhece, principalmente pelo jeitinho meio falso, o excesso de fofoca, porque tem uma rede de informação muito grande. Você olha, você não precisa daquilo e aquela informação cria em coisas maiores que aquela. Quando você precisa, assim, de uma fofoca ou quando você quer alguma coisa, se ela não sabe, ela vai inventar e vai criar uma história pra aquilo. Ela é tipo a menina Facebook / jornalista, né? Ela é aquela notícia que passa pelo Facebook inteiro. Até algum dia alguém vir falar que é mentira. Ninguém tem vontade de desmentir porque tá todo mundo cagando. E até porque, como ela é uma rede muito grande, é difícil desmentir o Facebook. E ela também é aquela menina que fica te mandando solicitação de Candy Crush. De kiwi. Todos vocês estão dando solicitação de Candy Crush. Nautas, parem! Para com isso! Luísa, você vai cair de bunda aquecedor de novo. O próximo é o contador de histórias. Quem é o contador de histórias? É o contador de histórias mesmo? É o professor que não cala a boca e fica contando história da vida. Ah, tá. Contador de histórias é aquele professor que compartilha a vida dele inteira com todos os alunos possíveis. É legal e tal, mas tem coisa muito desnecessário. Ok, então a gente teve que mudar a câmera pro celular porque A bateria da câmera acabou. normalmente a gente espera a câmera carregar um pouco pra gente voltar a gravar, mas a gente não tem tempo pra isso, então... O que a gente tava falando? Contador de histórias. Não tem muita coisa que fala do contador de histórias, é só, tipo, o professor que fala demais, ensina de menos. Ele é bem legal, todo mundo gosta, mas que perto da prova dá aquela vacilada, né, que coloca mais conteúdo do que deveria, porque tava perdendo tempo contando história, Tava não deu ocupado tempo. demais contando da viagem pra Saquarema com os filhos. Próximo é a Phoenix. Quem é a Phoenix? Ou o Phoenix? É aquele ou aquela que ficava numa das primeiras fileiras, era quietinho, ficava no canto dele. Estudioso. Sim, as pessoas sabem que ela existe, mas Ninguém pensa muito. Eu achava aquela pessoa tão bonita ou interessante. Um belo primeiro dia de aula, surge uma pessoa nova na sala. Aquele gato gostoso, aquela gata gostosa, é aquele que, tipo assim, o centro das atenções de todo mundo. É a beleza nova da sala que todo mundo vai estar comentando. E quando você chega, né, lá pra dar oi pro novato, essas coisas, a novata, você descobre que é aquela pessoa que sentava quietinha no canto dela no ano passado e nos anos anteriores. Uma fez muita vacuma, pachuma. É aquela que, tipo assim, que emagreceu 10 quilos. Parecia a gordura da barriga, dividiu entre peito e bunda. Exatamente. Entendeu? Ficou com uma cara mais atraente. Usava óculos, parou de usar óculos, começou a usar lente. E a Phoenix, minha gente, é mais foda do que aqueles que que já era o bonito da sala. Porque ela vira, além de bonita, a novidade da sala. Eu te odeio. Mas você é muito gente boa. No passado você não era não, mas esse ano você é. Então. Esse ano vamos pra minha casa. Vamos cozinhar cookies. Ótimo. Próximo. O próximo é o Gasparzinho. Você sabe que ele tá na sua escola. Você sabe que ele tá na sua sala.
mas ao mesmo tempo você não sabe, porque você esquece, porque ele decide aparecer lá, tipo, 2 vezes por mês. Quando você vê, você fala, oh, você tá aqui, aí você vira pro lado e não tá mais. Ele nunca aparece na aula e passa de ano. Próximo. O cachorro comeu meu dever. É aquele cara que a professora vem perguntar do dever e você já sabe que vai começar uma desculpa quando ele fica. Ah! Fica até um grupinho de curioso assim ao redor. Qual que será que vai ser a história de hoje? Parece que nova. ele fica pesquisando a noite inteira desculpa pra não fazer o dever. O Em vez de fazer o dever, ele gasta esse tempo pesquisando como não fazer o dever. O próximo, a Cher. Pra vocês que conheçam o filme As Patricinhas de Beverly Hills. Se você não conhece, dá uma pesquisada. Te dá aí, tipo, uns 5 segundos pra pesquisar. Foi. Pesquisou, essa é a Cher. Ótimo. É aquela patricinha que a única coisa que ela sabe falar sobre são as viagens dela, as roupas dela, o cachorrinho dela. Como se ela fosse, assim, a princesa do oeste. Não vou nem falar dessa daí, que essa me cansa, porque toda vez que eu chego perto de uma Cher da vida, ela tá falando sobre como foi Nova York, sobre, nossa, eu achei aquela celebridade na rua. É sempre Nova York, já percebeu? É. Toda Cher já falou de Nova York. Ou se não, Amiga. viu aquela celebridade que às vezes ela nem conhece direito, aí pergunta, nossa, você conhece o fulano? Conheci, inventa Super história. gente boa. Ele é bem legal. Aí né? Nova York também tem não sei o que. É muito chato, cara. Só não faz isso. Próximo! O próximo é a Luísa da Sala. Também é mais conhecida como a desenhista, que é aquela que tá desenhando toda santa aula. Já virou o Picasso da vida. Os desenhistas, assim, já tem os paranauê, né? Pra continuar com a sua obra de arte. Porque quem é desenhista entende. Às vezes você não pode parar o traço naquela hora, porque senão você perde e vai estragar a sua obra inteira. O que acontece é o seguinte, a gente desenha na folha de fichário e já tem a próxima folha de fichário com as primeiras questões do exercício, ou seja, o que for que o professor esteja falando. E o professor te vê lá, já tá meio manjando assim, que não é muito exercício que você tá fazendo. Quando ele chega perto pra ver, você só vira a folhinha assim, e tá lá a próxima folhinha de exercício. Tá fazendo exercício aqui, professor. Tá vendo aqui? Exercício. Bem, Rosa. Me desenha. Não, pelo amor de Deus, esse é um assunto que eu não suporto. O próximo e último é a nossa última figurante da sala de aula, que é a Vitória. Que sou eu. Que como A seria? estudante 100% normal. O que eu faço? Eu fico quieta, eu fico sentada, eu fico na minha, uma aula ou outra, faço uma pergunta. Normalmente, deitada em alguma coisa, com meu celularzinho lá, tomando mais nota, com meu celularzinho, o professor vira e fala, Vitória, larga o celular. Aí, pega o celular, abaixa, ele vira, levanta, continua. Simples, prático, fácil. Simples, rápido, tipo miojo. Bom, então é isso, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e quem sabe vocês se identificaram com algum dos tipos. Identificaram alguém? Porque isso você identificou, isso eu tenho certeza. Obrigada por assistir. Valeu. Obrigada pela sua presença nos nossos vídeos. Se inscreve, curte. Curte, compartilha, comenta. Muito obrigada pela participação no Action. Love Action.